Bom, pela manhã nós tivemos a nossa EBD e nós falamos já algumas coisas que nós falaríamos agora à noite, né? Alguns assuntos bem parecidos com o que nós vamos falar agora à noite. Eu queria que você prestasse atenção, bastante atenção. Eu falei de manhã, né, que o tema da mensagem seria Assim que luto minhas guerras. Como nós temos lutado as nossas guerras diárias. Eu te convido a orar nessa hora. As pessoas que quiserem fazer pedido de oração no Face, tá bom? Podem fazer. Eu quero pedir por uma família lá de São Paulo. A dona Geni faleceu hoje. Ela foi nossa vizinha lá em São Paulo, uma grande mulher, está com 90 e muitos, perto dos 100. Então, a família me ligou agora, o filho já me passou mensagem que ela faleceu. Então, vamos orar pelas famílias enlutadas, né? Lembrando do irmão Tavares, que também perdeu a esposa, né? O pastor Aldimar, que continua em recuperação. Pedi oração pelo meu pai, né? De manhã nós falamos aí, o pessoal que não estava vai perguntar, cadê o Divaldo? O Divaldo vai ficar de férias por um tempo, né? Pedir um tempinho para descansar a mente e que os irmãos entendam. Eu acredito que muitos nesse tempo de pandemia sentiram um pouquinho a pressão, né? Tem muita gente sentindo pressão. Então, até a Edna perguntou, né? Será que foi a pandemia? Eu acho que foi. Também. Eu acho que a pandemia deu o clique que faltava, né? Porque aí a gente começa a desesperar de algumas formas, não é verdade? Mas vamos orar. Feche seus olhos. Eu queria que você lembrasse das suas lutas. Nós começamos cantando, Pai, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Verdadeiramente o Senhor é aquilo que você precisa para viver? Então, ore nessa hora e coloque a sua vida diante do Senhor e peça ao Senhor que te ensine a lutar essas guerras. São muitas pessoas que carecem agora do cuidado do Senhor e da proteção do Senhor, para que o Senhor leve a cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós acabamos de cantar, Pai, que às vezes parece que nós somos cercados por tantos problemas, mas nós queremos sentir que somos guardados pelo Senhor. Amém. Coloca, ó Deus, tuas mãos sobre nós e não nos desampare. Ó Senhor. Não permita, ó Deus, que Satanás nos cerque nessa hora, nesse tempo tão difícil que o teu povo tem passado. Muitos, ó Deus, têm firmeza espiritual e estão sentindo falta de templos, paredes. Outros, ó Deus, porque não aguentaram a pressão do dia a dia. Pais de famílias, ó Deus, sem ter o que comer nessa hora, sem trazer a provisão para sua casa. Outros, ó Deus, já contaminados por esse vírus. Pai, que o Senhor deu escape a cada um de nós. Ó Senhor. Às vezes nos dá o desespero, mas nós não sabemos o que fazer e corremos para todos os lados, menos para o lugar certo. Hoje. Nos leve, ó Deus, para o lugar certo, que é no centro da tua vontade. Amém. Nos leve, ó Deus, a jogarmos os nossos joelhos diante da cruz do Calvário. Porque precisamos sentir que somos guardados por ti. E é somente nos pés da cruz que somos guardados por ti. Que o abraço do Senhor envolva agora, através do Santo Espírito de Deus, cada pessoa que está assistindo nessa hora. Porque precisamos muito do cuidado do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu queria que você abrisse em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos. Então, você fique atento para a gente dar uma puladinha de vez em quando, tá?
sobre a história de Davi e Golias. Todo mundo, a maioria já conhece, eu acredito que quase todos conhecem a história de Davi e Golias. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 14. Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho, toma para que teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães e corre a levá-los ao campo a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás a teus irmãos para ver se vão bem e trarás notícias deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao campo quando o exército estava saindo em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Vamos lá para o versículo 25. Diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Subiu para afrontar Israel. A quem o matar o rei cumulará de grandes riquezas, lhe dará a sua filha e fará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam por perto: que farão ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que o matar. Vamos até aí, somente até aí. A história de Davi, a gente sabe que Davi já tinha sido ungido por Samuel, e tem um processo, né? De quando Davi é escolhido por Deus até ele ser rei. E um desses processos foi ter que lutar contra o gigante. Primeiro problema aí grande que Davi já pega, lutar contra o gigante. E nós começamos lendo aí que Davi tem uma ordem de seu pai, que era levar a comida a seus irmãos que já estavam no campo, porque o Davi era o mais novo e tinha ficado em casa. Nós sabemos também que o Davi, ele era desprovido de estatura, né? Ele era da nossa classe, desprovido de estatura. Então, ele não tinha sido convocado também para a batalha, porque para ir para a batalha teria que ser homens fortes, não é mesmo? Homens valentes, que conseguiriam, aos olhos humanos, conseguir lutar. Quando as batalhas vierem contra você, eu quero que você se lembre o que vai ser ministrado aqui nessa noite. Eu não sei o que você já está passando, eu não sei o que você passou durante esse mês, o que passou ontem ou o que passou hoje. Eu só sei que a cada nova estação, a cada novo nível em que Deus quer que a gente experimente, a cada novos milagres que nós chegamos, novos gigantes vão se levantar. E você precisa estar pronto, você precisa estar preparado. Tem momentos que nós estamos prestes a experimentar algo novo, mas parece que do nada algo se levanta. Sempre aparece um gigante. É porque cada novo nível tem um novo gigante também. Olha só, o diabo odeia você. Você já sabe disso. O diabo odeia as promessas que Deus fez a seu respeito, que vão cumprir na sua vida. E o diabo também odeia a sua família. É por isso que a todo momento ele vai tentar mudar quem você é. Ele vai tentar destruir a sua família e ele vai tentar abortar as promessas que Deus prometeu para você. E as promessas que você carrega. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Não tenha medo.
Josué 1:9 diz para nós sermos fortes e corajosos, porque o Senhor estará conosco por onde quer que nós formos. Não é na igreja. O Senhor vai estar conosco quando nós estivermos cultuando na igreja. O Senhor vai estar conosco quando nós estivermos dentro do nosso quarto buscando. Não! Se nós formos fortes, corajosos e verdadeiramente estarmos buscando o primeiro reino de Deus, nós teremos essa certeza que o Senhor estará conosco a todo momento. Pode parecer que estamos sendo cercados, mas somos guardados pelo sangue de Jesus. Amém. E não importa a circunstância, a nossa segurança em Deus não é geográfica. A nossa segurança em Deus, ela é profética. Não tem nada a ver com a circunstância ou o local que você pisa, mas tem a ver com o Deus que firma os seus passos. Então não tenha medo. É o Deus que vai fazer você andar sobre o mar. Essa semana a gente estava brincando do serviço, porque somos todos cristãos, né? Os chefes já contrata, dá preferência para cristãos. E aí a gente estava tentando identificar quem seria cada discípulo. Aí eu já denominei logo o colega lá, eu falei assim, eu acho que você ia ser o Pedro, porque direto e reto ele fala que ele tem vontade de ter um taco de beisebol. É um menino crente que toca na igreja, consagradíssimo, mas ele falou que de vez em quando dá uma vontade louca de ter um taco de beisebol, que não deixa nem marca. O irmão tem espírito de Pedro. Se tivesse lá do lado de Jesus, não ia ter o taco de beisebol, mas ia arrancar a orelha do soldado fora. Aí eles começaram a rir. Aí a outra menina já virou e falou assim, eu acho que eu ia ser igual Tomé, porque tem muita coisa que eu preciso ver para crer. E eu falei, eu acho que eu ia ser como o João. Porque eu sou tão assim, teórica, eu sou tão mielosa, tão pegajosa. Jesus! Né? Para intimidade, eu gosto da intimidade, de saber o que está acontecendo. Tudo que João conta nos detalhes, eu observo detalhes, eu sou detalhista para essas coisas. A minha mãe fala de coisas, né? Como que minha memória lembra coisas de quando a gente morava em Bebedouro? Gente, eu tinha 3, 4 anos de idade. Eu lembro das meninas brincando na rua, lembro da Fernanda. Eu lembro até o nome. Não era minha irmã, não. Tinha uma vizinha que chamava Fernanda, que morava de frente para a mãe da tia Valéria. Olha só. O que eu lembro? Lembro dessas coisas todas. Tem muitos anos que eu não passo nem na rua. Mas aí a gente lembrou disso, de andar sobre o mar. Aí ele pegou e virou e falou assim, olha, se eu fosse Pedro, eu acho que eu não ia dar conta de andar sobre o mar igual Pedro andou. Porque eu ia duvidar muito mais que Pedro. Aí eu falei, isso é seríssimo. Aonde está a sua fé? O medo tem roubado de nós a expectativa pelo novo de Deus. Porque a gente tem medo das circunstâncias. E a gente não tem fé. Não diminua a tua expectativa. Aumente o nível da sua fé. Ou você vive de fé, ou você vive de expectativa. Não tem como você criar expectativa sobre as circunstâncias, sobre o que está acontecendo em volta. Olha só, por que as coisas, essas coisinhas tão pequenas, elas nos paralisam? Um diagnóstico nos paralisa. Você vai no hospital, no médico, o médico pede aquele tanto de exame, te dá o diagnóstico, você não acredita naquilo, você se revolta contra aquilo. Um diagnóstico te paralisa. Uma pessoa que não te corresponde numa expectativa, determinada expectativa de relacionamento, te paralisa. Uma desonra de uma liderança te paralisa ao ponto de você falar, eu vou sair daqui e vou para outra igreja. Você está seguindo o líder ou você está seguindo a Cristo? O que nos prende não são as paredes ao nosso redor. O que nos prende são as paredes dentro de nós. É o que sai de dentro para fora. Falei outro dia numa mensagem aqui sobre o avivamento. Não espere grandes movimentos de avivamento coletivo. Não espere. Quando acontecer grandes movimentos, até tem acontecido grandes movimentos, mas que todos sentirem esse avivamento, irmão, o céu vai estar rasgando, Jesus vai estar descendo e buscando a igreja. Você precisa buscar o avivamento que sai de dentro para fora. E isso só acontece de forma individual. Não adianta eu falar para você como fazer, porque o antídoto você já tem. Bíblia, oração, buscar no Senhor incessantemente, para que o Senhor complete em você e você não fique paralisado.
As paredes dentro de nós nos paralisam, não as circunstâncias que estão fora. Mas Jesus, essa noite, ele quer quebrar essas paredes. Em nome de Jesus, ele quer quebrar todas essas paredes que você tem colocado. Às vezes não é nem a circunstância que impõe em você, é você que tem colocado. Mãe, abre para mim rapidamente, 2 Coríntios 4,16. Olha só o que diz em 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Não nos desanimemos. É a primeira palavra que começa aí, porque nós precisamos fixar os nossos olhos naquilo que não vemos. Isso é fé. Olhar para aquilo que não vemos, porque aquilo que não vemos é eterno. O que a gente está vendo é passageiro, é temporário. Isso tudo vai passar. Que tem gente desesperada ainda, até com pandemia. Vai passar, irmão. Acostuma com a situação. Coloca a máscara e vida que segue. Se você pegou, paciência, vamos se cuidar. Se não pegou, pode ser que pegue amanhã. Pode ser também que não pegue. E vamos conseguir continuar de pé, porque nós temos o melhor dos melhores, que é Cristo Jesus em nós. Mas qual que é o seu gigante? Pensa aí agora, qual é o seu maior gigante? Gigante tem nome. E eu sei que veio na sua mente agora o nome. Tem gente que está passando pelo gigante do divórcio, como eu já passei. Que é um gigante, né? Que aí não é só você que passa. Passa o pai, passa a mãe, passa os filhos, passa tanta gente. Passa a sociedade, começa a te encarar de uma forma diferente. Tem gente que passa o gigante da depressão, se entrega totalmente à cama. Tem gente que passa pelo gigante da crise da autoimagem, se olha no espelho e não se vê como imagem e semelhança de Cristo. Simplesmente se detesta, se abomina, se menospreza. Tem gente passando pelo gigante da relação com os filhos, com a relação totalmente detonada. Pai e mãe falando com os filhos virando as costas indo para a rua, chegando bêbados, drogados em casa. Tem gente passando pelo próprio gigante do vício, das drogas. E eu queria dizer para você nessa noite, para você não domesticar esses gigantes. Não domestica. Nós falamos que o que paralisa é o que está dentro de nós. Então, por favor, não domestica esse gigante. Davi, quando ele foi lá no acampamento, a primeira coisa que ele viu foi o gigante. Estava na frente dele. Ele bate o olho e ele pergunta, mas quem que é esse que está afrontando meu Deus? Quem que ele pensa que ele está afrontando meu Deus? Só que quando Davi olha a situação, para Davi, a história é toda nova. Davi não estava lá. Mas quem estava lá, os irmãos de Davi, o pessoal que já estava no campo, já tinha até acostumado com a voz do gigante, com a afronta do gigante. Estava olhando, já estava, né? Aquele homem daquele tamanho, 3 metros de altura, quase 3 metros de altura, e rindo debochadamente contra o Deus dos céus e contra os baixinhos que estavam na frente dele. E quem estava lá já tinha acostumado com a situação. Mas Davi se levanta porque ele não estava acostumado com a voz daquele gigante. Aquilo estava incomodando dentro dele, porque ele não domesticou. Quando nós domesticamos os nossos gigantes, a voz deles não nos incomoda mais. É só uma depressão. Minha mãe teve, eu tenho. É genética, eu vou ter também. É só um divórcio. Na minha casa, na minha família tem vários divórcios. Eu tenho que passar também. É só uma crise financeira, maldição hereditária, porque ninguém deu certo na minha família com finanças. Para de domesticar os seus gigantes. Não tenha medo das tempestades, mas também não se acostume com elas. Deserto não é lugar de acampamento, e sim de passagem. Tem gente que gosta de ficar igual o povo no deserto, né?
40 anos rodando e murmurando, rodando e murmurando, rodando e murmurando. Só que não se esqueça, os que rodaram e murmuraram, ficaram ali mesmo e não chegaram até a terra prometida. E nós estamos fazendo o quê? Eu acho que nós estamos fazendo a nossa mochilinha do gigante, né? Porque às vezes a gente coloca o gigante dentro da mochila, porque a gente está criando ele, domesticando ele, e aí a gente fica, eu não aguento esse fardo, eu não aguento mais esse gigante, vou fazer cabana aqui mesmo. E ali no deserto você fica e não faz nada para sair desse deserto. Mas eu quero te dizer que Jesus te deu autoridade para dizer, na minha casa, não. Aqui, não. Sai gigante da depressão, sai gigante do divórcio, sai gigante do medo, sai, em nome de Jesus, sai. Aqui na minha casa, não. Pode até ser que eu passe por tudo isso, mas eu passo com uma forma diferente. Eu já andei postando aí, né, algumas pessoas viram e acharam que era brincadeira a respeito de um livro. Eu estou tentando escrever um livro sobre a vida após o divórcio. Por que as pessoas surtam depois do divórcio? É seríssimo isso. Porque qual é a necessidade de uma pessoa divorciada ter que experimentar várias outras por um trauma criado? Se tudo que eu preciso tem que ser preenchido em Deus. Pastor Anderson Silva diz isso. A pessoa que ela procura, braços em braços, o amor da sua vida, ela não está preenchida pelo principal, que é o amor de Deus. O dia que ela se preencher pela necessidade de Deus, ela não vai precisar mais se preencher, se satisfazer de braço em braço. Isso serve para adultério, isso serve para fornicação, serve para qualquer sentido da nossa vida. O dia que nós nos preenchermos completamente, nós não vamos ver mais a necessidade de outras coisas, de serem acrescentadas outras coisas. Aquilo que Deus nos dá é suficiente. Porque nós entendemos que aquilo que Deus nos dá é o melhor, bom, perfeito e agradável. Olha só, não se preocupe. Não é goiano, não, tá? Tem um monte de paulista me assistindo. Não é preocupe. Eu tô falando de preocupe mesmo. De você ter uma preocupação. Eu criei uma ansiedade ao longo dos anos, né? Antes me chamavam de franciscana, que eu esperava as coisas cair do céu. Mas aí, com as adversidades da vida, eu adquiri uma ansiedade. Nota-se pelo tamanho que a pessoa fica, né? Que aí a pessoa fica sem dormir e a pessoa engorda. Ninguém nota a minha ansiedade. A não ser mãe, que sabe o coração, né? A mãe sente de longe. Então, a mãe sabe que as noites sem dormir é causada por uma ansiedade. A mãe sabe que um jeito que eu responder diferente é uma ansiedade. Mas eu não costumo mostrar para todo mundo, eu sou ansiosa, que respiração ofegante. Os sintomas normais de ansiedade, as pessoas não percebem em mim. Mas eu tenho tentado mudar através da fé. Porque é um exercício dia após dia. Não adianta a gente falar que não vai mudar se a gente não tentar. E é através da fé que as coisas acontecem. Eu queria que você pensasse na diferença da preocupação e da preparação. Tem gente que confunde isso. Tá achando que está preparando e está preocupado. A preparação te deixa pronto antes da nova estação chegar. E a preocupação te deixa exausto quando a estação chega. Você já está exausto. E o resultado disso é que você está tão exausto para resolver aquilo que já está acontecendo, que você não vai chegar a lugar nenhum. Basta a cada dia o seu mal. Deus tem coisas novas hoje. Não é amanhã, segunda-feira, é hoje. Antes de você deitar, Deus tem algo novo para te oferecer. Deus tem algo novo para te dar. Recebe aí na sua casa agora em nome de Jesus. Se você não recebeu ainda, é porque você não está pronto ainda, porque você está preocupado. E ele falou para nós em Mateus 6, não é para nós andarmos preocupados e ansiosos com coisa nenhuma. É para a gente olhar para o pássaro que come, tem o que comer e não falta. É para nós olharmos para os lírios do campo, que não precisam de nada para vestir. Mas nós estamos numa sociedade que exige isso de nós, um comportamento que nós temos que consumir. Nós temos que adquirir. E aí nós
amamos coisas e substituímos pessoas. É o ponto que nós chegamos. E não quer uma sociedade ansiosa e preocupada? Fique em paz. Aquilo que te ocupa vai definir aquilo que te preocupa. Quando eu me ocupo com Deus, eu não me preocupo com os gigantes. Quando eu me ocupo com Deus, eu não me preocupo com o vazio que está batendo na minha porta. Quando eu me ocupo em servir, eu não me preocupo em ser visto, porque eu vou fazer de coração. Quando eu me ocupo com as boas novas do Evangelho, eu jamais me preocupo com as bad news ou fake news, porque minha mente está cheia daquilo que o Espírito Santo quer que eu entenda, que eu saiba. Mente vazia, oficina do diabo. Quando eu me preocupo com os pensamentos que Deus tem a meu respeito, eu jamais vou me preocupar com fofoca, com o que estão falando de mim ou deixando de falar de mim. Às vezes, nós nos abatemos demais com as fofocas feitas ao nosso respeito e esquecemos das promessas dos céus que nos encorajam. Você fica mais preocupado com a fofoca que foi feita do que se preparando com a promessa que foi liberada do céu para você. Não se preocupe com o gigante que se levante. Gigante incomoda, gente. A hora que ele levanta, incomoda, você fica incomodado. Lógico que você fica incomodado. E aí a gente até pede para Deus, por que o Senhor não tira? O Senhor não anula esses gigantes da minha vida, da minha história? Acaba com isso, o Senhor tem poder para tirar isso, eu não preciso passar por isso. Tem sempre isso, né? A gente bate no peito e fala, eu não tinha necessidade de passar por isso, passei. Eu acho que isso era culpa dos meus pais. Isso é culpa do meu patrão. Eu não tinha necessidade de passar por isso. Epa! Eu vou te dizer por que Deus não tira o gigante da sua vida. Da sua, da minha, da vida de ninguém. Porque o papel do gigante é fundamental. Ele te impulsiona para a visibilidade. Para você sair do seu comodismo. O teu inimigo te força para ver o teu futuro, porque o seu futuro se torna visível. Davi, olha só a situação de Davi. Davi era só entregadorzinho de marmita. Se a gente for olhar, né? Ele é um boy que foi lá, a gente chamou o motoboy e foi lá entregar a comida para os irmãos dele. iFood agora, né? O motoboy era da minha época, desculpa aí os meninos novos. Agora iFood. Chamou o iFood foi lá entregar. Só foi entregar a marmita. Quem era o Davi para aquele povo? Davi já era alguém para Deus, porque Deus já tinha ungido. Mas para aquele povo, Davi não era reconhecido. E o gigante, Deus usou o gigante para colocar o Davi na história. Que até hoje nós falamos sobre Davi. Davi foi um herói. E se nós olharmos em Hebreus 11, nós vamos ver vários outros heróis da fé. Heróis que viram o mar se abrindo, que viram o maná caindo do céu, que tiveram ali na cova dos leões, subjugaram reinos, tiveram ali perto do poder do fogo. E o mais interessante é que a palavra não fala que os leões fugiram. A palavra não está dizendo que as espadas foram cessadas contra eles. A palavra diz que os leões continuaram lá, mas não tinham poder de comê-los. A palavra diz que a espada não tinha poder de feri-los, e elas continuavam lá. O evangelho, irmãos, não é a ausência de lutas, mas é a ausência de derrota. Nós precisamos entender, Cristo disse isso, que por ele nós venceríamos, mas nós teríamos aflições. Mas era para nós termos bom ânimo. Então, não significa que nós não seremos afrontados. Significa que nós não seremos derrotados. E não pensa que uma queda sua aqui, que você acha que um gigante te derrubou aqui, é o fim. Porque sua visão, lembra que nós estávamos falando, sua visão não tem que ser nas coisas terrenas que se pode ver que são temporárias, e sim nas coisas que não se vê. É lá do céu. A nossa história, a nossa vitória é sobre a morte. E a nossa vitória é para os céus. Nós só somos mais do que vencedores se nós estivermos em Deus. Não lute as suas guerras por conta própria. Se você não estiver em Deus, você não vai conseguir
vencer nada. Sabe qual que é a loucura da fé? A loucura da fé é que nós entramos numa batalha e nós já sabemos o resultado dela. E isso é uma segurança, que independente de qualquer luta, tem um fim satisfatório com Cristo. A não ser que você não queira andar em Cristo, como nós acabamos de dizer. Se você não estiver em Cristo, se você não for uma nova criatura, o seu resultado não vai ser satisfatório. Mas ainda tem uma chance para você. Para você que já errou, tem uma chance para você. Deus é o Deus de recomeço. Deus é o Deus de novas histórias. E ele não se engane que ele não é como nós, tá? Ele não é como nós. Eu fico pensando, se fosse nós no lugar de Adão e Eva. Aconteceu o que aconteceu lá no Éden e Deus falou assim, olha, eu vou dar uma nova chance para vocês. Eu vou trazer Jesus como redenção, eu vou trazer o meu filho, Cordeiro, prometeu o Cordeiro para dar uma nova chance para nós. Já pensou se Deus tivesse pedido a nossa opinião? Ou tivesse deixado na nossa mão? Aí a gente ia acabar com o Éden e ia fazer tudo de novo. É ou não é? Fulmina o Adão, fulmina a Eva, fulmina os bichos, vamos fazer tudo de novo. Porque é muito simples para o ser humano largar, jogar tudo para cima e esquecer que tem um Deus que pega você do jeito que você tá e coloca no prumo, como diz o goiano. Coloca você no jeito, pega de jeito. Nós queremos que Deus tire os nossos inimigos, mas em Salmo 23:5, Davi nos ensina que ele prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Deus nos honra em público. Pode até ser que alguém te afrontou, algum gigante te afrontou em oculto, mas Deus nos honra em público. Não porque você merece, é porque o nome dele precisa ser exaltado. Porque eu e você não somos bons. Bom é Deus. Nós não somos nada. Falei com a irmã Lucinha essa semana, ela não sabia o que era trapo de imundície. Nós somos comparados na Bíblia como trapos de imundície. E vou dizer mais uma vez para quem não sabe, trapo de imundície era o ato das mulheres que estavam no seu ciclo menstrual, que elas não tinham higienização. Pensa, mulherada agora vai pensar comigo aí, naquela época, sem absorvente, sem saneamento básico, elas teriam que ficar isoladas, porque o único método de limpeza era um paninho umedecido. Passa o paninho e tira. Passa o paninho e tira. Passa o paninho e tira. Imagina o cheiro disso. Imagina. E no final do ciclo, elas teriam que queimar. Imagina o cheiro de sangue acumulado. Nós somos comparados a isso. Então, irmão, não se engane, você não é nada. Eu não sou nada, você não é nada. Do pó viemos, ao pó voltaremos. É simples assim. Deus vai nos honrar, Deus exalta aquele que foi humilhado, mas é porque o nome dele precisa ser exaltado, não sou eu e você. É o nome dele que precisa ser visto. E ali Deus exaltou Davi na presença dos inimigos, na presença dos filisteus, porque o nome dele tinha que ser exaltado, para calar a boca daquele gigante, para mostrar para ele quem era o Deus de Israel, verdadeiramente quem era o Deus de Israel. E vai ser na presença do seu medo, vai ser na presença da sua depressão, vai ser ungindo a tua cabeça com óleo fresco. Deus tem algo novo para você. Eu queria que você compartilhasse, pessoal aí do Face, compartilhasse essa live, porque domingo que vem nós teremos a parte 2, lutando assim que luto as minhas guerras. Eu espero que Deus tenha falado com você, para que você tenha uma nova direção de como enfrentar as lutas. Faz um bom tempo que eu coloquei na minha vida, de 2017 para cá, eu coloquei na minha vida. Eu não abaixo a cabeça mais diante do gigante. O meu gigante vai ser enfrentado. Eu não jogo tudo para o alto mais e deixo histórias para trás. Eu vou enfrentar o que tem que ser enfrentado. É difícil? É. A gente aprende na matéria de psicologia e enfermagem que precisa fechar ciclos. E nós precisamos respeitar esses ciclos que são fechados. Dói muito! Dói, ainda mais a pessoa igual eu, né? Que o povo fala que eu sou melancólica, que eu sou colérica.
Eu sou nostálgica. Ó céus, ó vida. O povo de Barretos está me assistindo aí. Eu estou numa sofrência que vendeu a casa da minha avó. Eu não tinha. O problema não é os parentes que estão lá, é o apego que eu tinha na casa. Minha vida está toda lá. Tudo foi vivido na casa da vovó. Mas feche ciclos e vive em paz. Porque outros gigantes vão levantar, e se você não fechou esse ciclo, vai ser outro problema para você fechar esse, para você fechar o outro, para você fechar o outro, e a sua vida nunca vai andar. Sua vida nunca vai para frente. E assim que eu luto as minhas guerras, parece que a gente está cercado, mas nós somos guardados pelo Senhor. Vamos orar? Pai, o Senhor sabe, o Senhor ouve e o Senhor vê cada coisa que nós passamos, que nós enfrentamos. O Senhor é o Deus de recomeços. O Senhor é o Deus que não tira os gigantes, porque nós precisamos aprender. Nos ensina, Deus, que no reino do Senhor nada é desperdiçado. Nos ensina, Deus, que o meu testemunho desse gigante é para que o outro cresça, é para que o outro aprenda. Mesmo que ele bate a cabeça, ó Deus, mas o testemunho dele vai servir para outro. E nos ensina, ó Deus, a sair desses gigantes da melhor forma possível. Nos dê, ó Deus, as pedras e a funda necessária para que nós possamos enfrentar os nossos gigantes. Queremos ser como Davi. Davi não era considerado nada, mas já era alguém diante do Senhor. Sabemos, Pai, que ele foi o único homem que o Senhor chamou de segundo o teu coração. Mas nós queremos pelo menos um pouquinho, Deus. Nos ensine a experimentar pelo menos um pouquinho disso. Sermos chamados homens e mulheres dignos, o Senhor está olhando para nós. Porque enfrentamos tudo com o Senhor. Deus, eu não sei o que meu irmão e minha irmã estão passando nessa hora. Mas eu sei que o Senhor está guardando cada um deles. E eu peço que o sangue de Jesus cubra agora cada casa, em nome de Jesus Cristo. Que o Santo Espírito do Senhor libere anjos, ó Deus, ao redor de cada casa. Protegendo em saúde, protegendo em finança, protegendo os casamentos, os filhos, ó Deus, os jovens, adolescentes, os idosos. Pai, tem misericórdia. Bebês que estão nascendo, que precisam de saúde. Cuida de cada um. As mães, ó Deus, pós-parto, cuida de cada um, Pai. Tantos, ó Deus, que têm aproveitado do momento para maldade, Pai, elimina esse tipo de coisa do nosso meio, do povo do Senhor. Aqueles que estão ansiosos, ó Deus, por estarem na casa do Senhor, que o Senhor possa dar todo o refrigério que eles precisam e a paz que excede todo o entendimento para saber passar esse momento. Encha, ó Deus, as nossas vidas. Encha, ó Deus, para que nós possamos ser cheios e transbordemos do teu azeite. Para que nós possamos estar preparados para nos apresentar diante do Senhor. Nos ajude, Pai, a sermos melhor. Temos falhado tanto diante do Senhor. Preocupamos com tantas coisas. Achamos que preparamos algumas coisas e esquecemos de preparar o nosso coração diante do Senhor para que o Senhor plante a semente boa em nós. E estamos vivendo cada dia sem rumo, sem direção, muitos, ó Deus, se perdendo, muitos perdendo sua própria vida. Pai, tem misericórdia. Cuida, ó Deus, nessa hora dos líderes de todas as igrejas, que o Senhor dê sabedoria a cada um como enfrentar neste momento. Cuide, ó Deus, dos nossos irmãos. Cuide do nosso líder, ó Deus, nosso presidente, os nossos governadores, nossos prefeitos. Eles precisam, ó Deus. São homens, a maioria, homens ímpios, que não têm a sabedoria vinda do Senhor. E nós os colocamos lá. Nós pedimos para o Senhor para que fosse feita a vontade do Senhor de colocar eles lá. E o Senhor permitiu. Agora, Pai, nós pedimos socorro. Nós pedimos para que o Senhor cuide de cada um deles. Porque eles precisam do cuidado do Senhor. Porque, de certa forma, nós fomos atingidos. Todos os lados. Mas nós declaramos que somos guardados pelo Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar?